Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre taxa de câmbio. Bom, esse é um assunto complicado para economista porque é uma variável financeira de muita instabilidade e difícil previsão. Essa instabilidade a gente vê um pouco nos últimos meses. Se a gente voltar no tempo, lá em 2023, meados do ano, tinha muito otimismo e a moeda chegou a operar no nível de 4,70. Nos últimos 7 meses, no entanto, o dólar se estabilizou e tem oscilado sempre ao redor de 4,95. E se a gente olhar com mais cuidado, o que está acontecendo nesse ano 2024 é uma leve tendência de alta, com a moeda chegando a operar nos últimos dias acima de R$5. O que está acontecendo? Por que as expectativas de um dólar em queda foram frustradas aqui no Brasil? Tem 3 candidatos principais. O primeiro deles, o mais importante, é o cenário global. Havia muito otimismo que a inflação ia cair rápido nos Estados Unidos e isso abriria espaço para o Banco Central norte-americano cortar juros, mas não foi o que a gente viu. A inflação mostra uma certa resistência, o Banco Central tem postergado o corte de juros e isso gera preocupação em termos de crescimento. Se o crédito fica mais caro fora do país, a economia mundial cresce menos e, portanto, nesse cenário, tradicionalmente, os fluxos capitais não vêm para mercados emergentes como o Brasil, eles vão para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia. Então há uma preocupação grande com juros afetando os fluxos capitais e, portanto, a moeda. Mas tem um fator local que eu diria que ainda não está com peso grande na formação de expectativas, mas está na cabeça de todo mundo, que é o risco fiscal no Brasil. Está todo mundo de olho na trajetória de dívida, todo mundo preocupado, mas todo mundo ainda aguardando sinais mais claros e comparativamente a outros países, o Brasil está bem. Então não é um risco de curto prazo, mas está na cabeça de todo mundo. E por último, tem um fator importante que o Banco Central brasileiro continua cortando juros e, portanto, torna a economia brasileira menos atraente para esses fluxos capitais a curto prazo. Quando a gente junta todos esses fatores, intranquilidade global, principalmente vinda dos Estados Unidos, preocupação fiscal no Brasil e corte de juros aqui dentro, a gente entende por que não foram confirmadas aquelas expectativas de um dólar derretendo aqui no Brasil. Mas mais importante é que o mercado olha para frente e vê que essa moeda segue estável. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar quais são os principais riscos que a gente no Banco BV vê no cenário 2024 e como isso pode afetar o câmbio no final do dia. A gente tem estado mais conservador e quem vai explicar isso pra gente é o Carlos. A gente tem preferido manter esse conservadorismo por diversas razões. Uma delas é que o mundo segue sendo, assim, geopoliticamente muito conturbado, né? A gente tem aí 2 guerras ainda em curso, eleições nos Estados Unidos, diversas disputas geopolíticas, e tudo isso mantém ainda um ambiente não muito tenso até agora, mas muito propenso, pelo menos, a qualquer acidente, qualquer aumento rápido de aversão a risco. Se a gente olhar para a guerra em Israel, por exemplo, não tem provocado grandes impactos sobre o preço de petróleo, por exemplo, ou sobre a aversão a risco no mundo, mas tem potencial para tanto, né? Então acho que esse risco existe e ele continua sendo bem relevante aí ao longo desse ano. Outro fator muito importante é a política monetária no mundo, aí particularmente nas principais economias e olhando aí para Europa e Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, onde a inflação segue elevada, segue obrigando o Banco Central a ter alguma cautela com os juros, e qualquer surpresa na precificação atual de juros ou na percepção de que os juros podem não mais cair ou não cair na velocidade que se imaginava e a gente continuar tendo juros muito altos lá fora, isso pode trazer ainda mais estresse, seja para fluxos de investimento, fluxos de capital no mundo todo, mas pelo próprio diferencial de juros, um juro mais alto nos Estados Unidos acaba prejudicando, fortalecendo o dólar e prejudicando o real. E olhando para cá, a gente também tem riscos importantes, embora a gente também não veja pressões no curto prazo. O governo, bem ou mal, tem conseguido empurrar aí redefinições da meta fiscal. Todas as medidas de arrecadação aprovadas no ano passado começam a render frutos agora no início do ano, então você tem um grande benefício da dúvida de se isso vai ser suficiente, né, para que o governo atinja as metas fiscais. Então, por enquanto, o fiscal não é uma grande preocupação ali no curto prazo.
mas olhando para frente também é um potencial risco, dado que a estratégia ainda é de fazer o ajuste via receitas e com aumentos recorrentes da despesa pública. Então, somando todos esses fatores, a gente ainda vê um quadro desfavorável para o real, para a moeda brasileira ao longo do ano, e a gente continua vendo, então, ou tendo essa perspectiva de uma depreciação do real ao longo do segundo semestre. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.